Olá! Vim aqui para falar um pouquinho para os alunos de pedagogia, psicopedagogia, uma dica para você, de Débora Fontes, falando de Jean Piaget, das idades, desde o útero da mãe até a fase em que ele começa a sair com as suas próprias ideias, seus próprios conteúdos. Esses meninos de hoje, então preste atenção ao que eu vou falar. Os primeiros 7 anos, do 0 a 7 anos, a mãe é muito mais importante, é segurança, proteção e acolhimento. É com ela que a criança constrói o senso moral. Entre os 7 e 14 anos, o pai se torna o modelo de coragem, explorar o mundo, e a escola passa a ter também uma grande influência. O adolescente passa a buscar amigos e mentores, o apoio, criar sua autoimagem e criar sua crise e ter sua crise de identidade. Essa idade, os pais têm que estar muito junto dessas crianças. É o crise dos 7 anos. Então, preste atenção. A criança e a mãe, a importância que os pais estejam sempre próximo do filho, da filha. Há uma águia aqui, ó. A criança terá do 0 a 7 anos, a mãe é muito mais que uma figura presente, é uma figura presente. Ela constrói sua base emocional para enfrentar o mundo, o senso moral e tudo que a criança precisa da mãe, do apoio, da presença da mãe. E o pai ajuda a formar o mundo e formar sua identidade. O pai, a importância do pai. E depois a escola. A escola é o grupos e mentores, e começa a independência, a criar uma autoimagem e também ter as crises, as crises de identidade. Então, participam, e o pai precisa de muito amor, muito carinho e compreensão para com os filhos. Do 0 a 7 anos, a mãe é a fonte de segurança, a proteção e segurança. É com ela que ela cria a sua base emocional, onde ela forma o seu senso moral. Entre os 7 a 14, o pai é o guia emocional, dá coragem, criar o mundo, virar o mundo, olhar o mundo de outra forma. E dos 14 aos 21, muda tudo de novo. Ele quer a aprovação dos grupos, dos amigos, e aí ele começa a criar sua independência e sua autocrise de identidade. É muito importante que os pais estejam próximos dos seus filhos. Então, vamos prestar atenção às nossas crianças. Em termos da teoria de Piaget, uma criança de 7 anos encontra na transição pré-operacional e o estágio operacional concreto. Ele está deixando para trás o egocêntrico e desenvolver a capacidade sobre situações concretas. É estágio pré-operacional, de 2 a 7 anos. Nesta fase, as crianças começam a usar linguagem e símbolos, mas seu pensamento ainda é bastante egocêntrico, ou seja, com dificuldade das perspectivas diferentes da sua. Elas também demonstram capacidade de representação, imitação, imaginação e classificação. E a criança começa a usar a fala e a linguagem para representar objetos e ideias. Estágio operacional concreto, 7 a 11 anos. É nessa fase que a criança começa a desenvolver a capacidade de raciocínio lógico sobre situações concretas. Ela se torna menos egocêntrica e começam a entender que os outros podem ter pontos de vista diferentes. A habilidade como conservação, compreensão da quantidade que permanece a mesma, com a mesma mudança da aparência, com capacidade de reverter classificações e ordenar objetos por tamanho, peso e outras formas. Começa a ser desenvolvido de maneira mais clara.
A criança consegue aplicar regras lógicas em objetos físicos, mas ainda tem dificuldade com o pensamento abstrato. Aos 7 anos, a criança está no limiar do desenvolvimento cognitivo significativo, onde a lógica começa a se manifestar, embora ainda esteja fortemente ligada a experiências concretas. Isso aí. Vamos ver agora com menos idades? De 0 a 3 anos. O desenvolvimento infantil, segundo Piaget, se enquadra no estágio sensório-motor. Esta fase é marcada pela exploração do mundo através dos sentidos e ações, com a criança aprendendo sobre o ambiente e desenvolvimento de suas habilidades motoras e cognitivas iniciais. Estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos. São as fases. O estágio sensório-motor é subdividido em 6 subfases, cada uma com características específicas de desenvolvimento. Aprendizagem. Ele aprende através da ação e da interação com o ambiente, utilizando seus sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato e movimentos para explorar o mundo. Desenvolvimento cognitivo. A criança começa a desenvolver a noção de permanência do objeto, entender que o objeto continua existindo mesmo quando ele não está sendo visto, e a capacidade de imitação. O desenvolvimento motor. A criança passa de movimentos reflexos para ações voluntárias, como agarrar, rolar, sentar, engatinhar e andar. Lá o desenvolvimento da linguagem. O balbuciar e os sons é muito importante para o desenvolvimento da linguagem. O sensório motor é a base para o desenvolvimento, é o futuro da criança, isso é importantíssimo. O apoio dos cuidadores junto com os pais é muito importante nessa fase. É importante oferecer estímulos adequados para a criança possa explorar e aprender de forma segura e prazerosa. Eu acho que é o caso daqui do nosso neto. Exploração. Permitir que a criança toque, sente e brinque com diferentes texturas, formas e objetos. Movimento. Estimular a criança a se movimentar, engatear, rolar e andar. Olha só uma revisão. Linguagem. Conversar com a criança, cantar músicas e ler livros, mesmo que ela ainda não compreenda as palavras, mas ela vai entendendo. Muita atenção, é importante observar o desenvolvimento individual de cada criança. Cada uma tem o seu próprio ritmo de crescimento e de desenvolvimento. Se houver preocupações com o desenvolvimento da criança, é recomendado buscar a orientação de um profissional de saúde. Na escola, principalmente, na nossa creche e no nosso espaço do G1 ao G5, nós temos esse cuidado de estar percebendo cada criança do seu jeito, do seu modo de ver, do seu olhar. Então, os nossos cuidadores também precisam ter cursos de capacitação para a compreensão do dia a dia, daquela criança que ela está cuidando, daquela criança que ela está transmitindo os seus saberes através do professor. Ele traz o seu projeto de vida, o seu projeto de sala de aula, de classe, nos termos educacionais voltados para o município de Lauro de Freitas, claro. Mas o mais importante é como ela desenvolve as atividades e o quão importante é uma coordenadora pedagógica para cada área. Nós temos coordenador pedagógico, que é Elizabeth, nossa querida rica Elizabeth, que trabalha com todo o G1 ao G5. E nós temos a nossa coordenadora, Agna, que trabalha com a parte da educação fundamental, que já é uma outra idade, quando a gente chega lá nos 14 aos 15, aos 16, aos 17 anos de idade, para depois eles passarem do Fundamental 2 para o ensino médio. Tem outro departamento. Então vamos falando um pouco de cada uma criança, ok? Vamos lá? Beijo! Não teve barulho de cachorro. Viva! Tchau! Dica pra você!